Olá, crianças! Então, nós estamos aqui na aula de inglês. Que saudades de vocês, né? Estamos aqui na aula 5, que é a nossa nova videoaula. Então, como que nós faremos essa videoaula? Né? Você vai ter aí o segundo capítulo do seu livro, que é What's Your Lucky Number? Né? O que será que ele está falando aí nesse What's Your Lucky Number? Né? Ele está perguntando qual é o seu número de sorte. E aí a gente tem um joguinho, né, que eu acho que alguns de vocês já viram, que é o Sudoku. Então, qual que é o objetivo desse jogo? É você preencher os quadradinhos sem repetir o número duas vezes. Difícil, né? Depois a gente vai fazer isso, por isso que eu escondi todas as respostas. Então aqui a gente tem, ó, o Sudoku é um jogo de raciocínio e lógica, né? Apesar de simples, ele é divertido e contagiante. Para resolvê-lo, basta completar cada linha, coluna, quadrado, 4 vezes 4 com números de 1 a 4 sem repeti-los. Então eu gostaria que vocês escrevessem aí no livro mesmo, né? Essas 3 perguntinhas. Você já conhecia o Sudoku, sim ou não? Né? Qual é o seu número preferido, se você tem, e se você tem um número da sorte, ou se você acredita nisso, né? Que a gente vai discutir na nossa live do dia 21. Então, em sua opinião, qual é a importância dos números para a sociedade atual? E a gente vai falar sobre isso também na page 19, tá? Não se esqueçam. Então, continuando com a nossa aula, a gente vai ter um pequeno diálogo, tá? Então, nesse diálogo, vocês estão vendo aí que a gente tem alguns personagens, que é a Vicky, a Sarah e o Mark, né? Então, a Vicky, ela tá iniciando aí a conversa, né? Ela fala, let me introduce you. Sarah, this is my cousin Mark. Então, o que ela tá falando aí, né? Deixe-me apresentá-lo a você. Sarah, esse é o meu primo, cousin, tá? Essa palavrinha aqui, ó, cousin, significa primo, tudo bem? Acho que vocês já devem ter visto, e mesmo quem não viu, tá? E aí a Sarah responde, hi Mark, nice to meet you. Essa parte aqui a gente já conhece, né? Que significa... O que significa, galera? Ah, eu sabia que vocês iam adivinhar. Então, significa prazer em conhecer você. E o Mark fala, prazer em conhecer você também. Ó, o to aqui, ó, esse to com 2 os, né? Significa também, tá? E a Sarah pergunta para ele, how old are you? Algum de vocês já ouviu essa pergunta? Né? Essa pergunta significa quantos anos você tem? E aí o Mark responde para ela, I am 11, que é o número 11 em inglês. And you? Ele pergunta, e você? I am 12, eu tenho 12, a Sarah fala para ele. Ok, guys. Tudo bem, pessoal? Let's watch a movie now. Então, vamos assistir um filme agora. The popcorn is getting cold. Então, o que ele está falando aqui? A pipoca está ficando gelada, né? Está ficando fria, como nós diríamos aqui em português. E o Mark, ele fala, so, Sarah, please give me your email address before you go home. Então, a Sarah fala aqui, né? O Mark fala pra Sarah, então, Sarah, me dá o seu e-mail pra gente, antes de eu ir pra casa, né? Porque às vezes eles querem conversar, né? Ou trocar algumas ideias. Então, a Sarah fala, sure. O que significa esse sure? Sure significa, claro, sem problema, né? Então, o email address is Sarah Pounder. Então, esse arroba, em inglês, a gente fala um pouquinho diferente. A gente fala at, tá, pessoal? A gente vai ver isso mais lá na frente. Então, é @l.com. Esse dot é o ponto que a gente utiliza. A gente vai ver isso nos outros slides, tá? What's yours? Então, ele pergunta, e qual é o seu? Né, nessa parte aqui, onde tá a setinha, qual é o seu e-mail, né? Que a gente já estudou esse yours aí, que significa seu,
né? Aí o Mark fala, oh, I have two. Ele fala, eu tenho dois. There is Mark Castle. Então, como é que se fala mesmo esse arroba aqui, que a gente fala em português? @l.com, tá? And Mark Young @tnt.com. Tudo bem? How about your address? Aí ele pergunta, e o seu, né? Qual que é o seu endereço? Address, tá? E a Sarah responde, my address is 25 England Street. Esse street significa rua, tá? Então, ela mora na rua England 25, número 25. E o Mark, ele fala, my address is 96 Belize Street. Então, isso significa o quê? Que o Mark, ele mora na rua Belize, né? Street, rua, Belize é o nome e 96 é o e-mail, ou o número, desculpa, pessoal. E aí, a gente tem na página 21, aqui, né, esses exercícios aqui. Eu gostaria que vocês fizessem esse exercício 1, tá, para casa, de homework, para amanhã a gente ver na nossa aula. Então, tá lá, ó, complete the dialogue, ordering the sentence below, tá? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai colocar o número 1, 2, 3, 4, 5, referente à ordem desse diálogo, e aí você vai escrever aqui embaixo qual é a ordem certa, tá bom? Qualquer dúvida a gente vai resolver na nossa aula, tudo bem? E aí, ó, lembrando que para falar um e-mail em inglês, a gente tem lá o Sarah Pounder, que nem eu falei para vocês. Aqui no Brasil nós utilizamos essa palavrinha como arroba, mas em inglês nós falamos @L, que é o nome dela. O ponto nós falamos dot. O com, a gente fala aqui em português com normal, lá é com, tá? Esse som, com, BR, ok? BR. Se tiver o BR, a gente vai falar BR, tá bom? Então, vamos lá. Na próxima aqui, a gente tem o Let's Learn About Words, né? A gente tem os números, então, nós vamos... a maioria de vocês, acho que já conhece até o número 20, né? Eu lembro que na última aula, alguns disseram pra mim que o professor Peer já tinha explicado, né? Eu tinha pedido para escrever alguma coisa assim, mas eu vou falar para vocês como é que a gente fala esses números, né? 0, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, o 8 é o 8, o 9 é o 9, o 10 é o 10. O 11 é o 11, o 12 é o 12, ó, como que escreve aqui, ó, TW, tá? Muita gente erra na hora de escrever. E lembra que eu falei pra vocês que o teen, quando a gente tinha o teen aqui no final, significava que era adolescente? É verdade mesmo, olha aqui as idades, aqui os números, né? Então, é 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, tá? E aí, logo na sequência, a gente tem aí uma palavra, né? Uma pergunta. How old are you? E aí você pode responder dessas duas formas. I am 10 years old. Ou se você quiser, I am 10. Na página 22. E aí, a gente tem, né, para você escrever os números. Essa daqui também vai ser a sua homework. Ó, você tá vendo lá em cima? 21, 22, 23. 20, o que você vai colocar aqui? Tracinho 4. E aí, você vai copiar o 20 e escrever o número 5, 5. E assim sucessivamente, tá, pessoal? É bem facinho. Se vocês errarem, não se preocupem, tá? Tá muito simples. Eu quero que vocês façam até o 100, tá? O 100 ele já tá feito. Então, você vai ver aqui, ó, 30, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43,
Vocês têm vários exemplos aí de como é que se deve responder, tá bom? Então, só para lembrá-los, homework for 21 May 21. A gente tem aí a page 21, exercise 1 e a page 22, exercise 1. E como challenge, um desafio, eu gostaria que vocês tentassem fazer o sudoku da página 19. Tudo bem? Até a próxima aula. Bye bye. See you.